Se precisar atravessar um rio, sempre verifique as condições primeiro. Escolha o ponto mais estreito, onde a correnteza é lenta, e tente evitar áreas profundas e de fluxo rápido. Se tiver a oportunidade, coloque um calçado resistente e encontre um bastão para caminhar. Isso te ajudará a se manter mais estável. Ao atravessar, fique sempre de frente para o rio e mantenha um leve ângulo. Se estiver em um grupo, se deem os braços. Isso lhes dará mais apoio. Se as condições se tornarem muito desafiadoras, volte imediatamente e nunca tente atravessar um rio à noite. Essa é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. As correntes de retorno são correntes fortes e estreitas que fluem para fora da praia através da zona de surf. Elas representam um grande perigo para os nadadores. Se você for pego por uma dessas correntes, tente ficar o mais calmo possível. Se mova paralelamente à costa até sair da corrente. Depois disso, nade de volta para a margem. Se não conseguir sair da corrente de retorno, flutue ou caminhe sobre a água e peça ajuda. Você pode fazer isso levantando um braço e acenando. Se você cair acidentalmente em uma corredeira, agarre-se imediatamente a algo que possa encontrar ao seu redor, como um tronco ou um monte de gravetos. Isso pode evitar que você seja arrastado para mais longe. Mesmo que você sinta que a água está bem rasa, não se levante na tentativa de caminhar até a margem. Você pode ser arrastado pela correnteza novamente. Em vez disso, tente nadar rio abaixo, aproximando-se da margem. Ou você pode flutuar de costas com os pés voltados para a correnteza. Dessa forma, sua cabeça estará mais protegida. Quando chegar a um ponto mais calmo, vire-se e nade em diagonal em direção à margem. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você souber para que lado ele está girando, vá para a lateral e use a correnteza do próprio redemoinho para catapultá-lo para fora do perigo. Se você resolver lutar contra ele, é provável que seja puxado para dentro. Há também uma chance de o redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco perto do fundo. Portanto, se você ficar preso nele, respire fundo e aguarde a oportunidade de nadar para cima e para longe. Se você estiver se aproximando da borda de uma cachoeira e perceber que o mergulho é inevitável, respire fundo logo antes de passar por ela e prepare-se para a queda. Tente posicionar seu corpo de forma que você desça com os pés primeiro. Envolva os braços ao redor da cabeça com os cotovelos pressionados contra o nariz. Essa é uma maneira relativamente eficaz de protegê-la da água. Em seguida, tensione os músculos e pressione as pernas e os pés juntos. Não se esqueça de fechar bem a boca e os olhos. Quando você atingir a água na parte inferior da cachoeira, comece a nadar para longe antes mesmo de chegar à superfície. Se você estiver em uma embarcação e cair na água, antes de tudo, examine a área ao seu redor para ver se alguma coisa que flutua caiu na água com você. Pode ser um macarrão de piscina ou uma jarra vazia. Nade em direção a tal objeto. Se tiver a sorte de estar usando um colete salva-vidas, nade para os lados ou use braçadas de costas em intervalos curtos para economizar energia. Quando alcançar o objetivo, segure-o e não o solte. Se você vir algo de cor vibrante, amarelo, laranja ou vermelho na água, fique com ele. Essas cores são as mais visíveis. Elas podem ajudar as equipes de resgate a identificá-lo. Será preciso diminuir a velocidade de resfriamento do seu corpo. Você pode fazer isso flutuando, não nadando. Em águas calmas, você pode flutuar horizontalmente com os joelhos levantados até o peito. Se as condições forem difíceis, é melhor flutuar verticalmente, concentrando-se em não inalar água. Se você começar a se movimentar muito, o ar preso em suas roupas e calçados se dispersará, tornando-o menos flutuante. Portanto, fique o mais imóvel possível. Os tsunamis geralmente ocorrem após terremotos graves em áreas com grandes massas de água. O maior perigo desses tsunamis é que eles se movem com extrema rapidez e muitas vezes inundam distritos populosos sem qualquer aviso. A primeira coisa que você precisa fazer é se afastar o máximo possível da costa e encontrar um terreno mais alto. Seria ótimo conseguir chegar a até 30 metros acima do nível do mar. Não é recomendável usar prédios altos e árvores altas para buscar abrigo, mas se você não tiver nenhuma outra opção, suba o mais alto que puder. Se você morar em uma área que pode ser afetada por um tsunami, planeje uma rota de evacuação com antecedência. Isso te ajudará a saber o que fazer em uma situação crítica.
Se você tiver caído no gelo em uma água congelante, tente voltar para a borda do gelo. Não tente subir de volta se agarrando a ela. A borda continuará quebrando e você ficará exausto em pouco tempo. Chute suas pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando chegar lá, não fique de pé, permaneça deitado. Dessa forma, seu peso será distribuído em uma área maior. Assim será menos provável que o gelo se quebre. Se estiver caindo de um penhasco, faça o possível para dividir a queda em várias partes. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada um dos segmentos absorverá parte do impacto e você terá muito mais chances de sobreviver. Tente se agarrar a um objeto resistente, como um arbusto ou uma pedra, que esteja no caminho para desacelerar a queda. Existe um mito de sobrevivência de que é seguro beber água salgada em pequenas quantidades, mas essa ilusão pode ter consequências muito graves. Beber qualquer quantidade de água salgada levará à desidratação. É melhor não beber nada do que beber água salgada. Se você ficar preso em areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer suas pernas com cuidado. A areia movediça preencherá o espaço anteriormente ocupado por seus membros. Em seguida, estique-se de costas. Isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado de costas com os braços. Isso te ajudará a puxar as pernas para fora. Tente colocar seu peso na perna direita e agite o pé esquerdo, aproximando-o lentamente da superfície. Depois de fazer isso, coloque o joelho em cima da areia de modo que fique em uma posição ajoelhada. Com o peso sobre o joelho esquerdo, agite cuidadosamente a perna direita até que também consiga colocá-la em uma posição ajoelhada. Depois disso, saia da areia. Certifique-se de não puxar as pernas para cima com muita força, pois você pode romper os ligamentos do joelho. Há um equívoco de que, se você estiver cercado de neve e não tiver água potável à mão, comer neve é a melhor maneira de se reidratar. Infelizmente, isso é falso, e comer neve pode levar a uma maior desidratação. Depois de colocar um pouco de neve na boca, seu corpo precisa iniciar um processo que derreterá a neve e a aquecerá. Para isso, você precisará gastar muita energia, o que fará com que você perca líquidos mais rapidamente. Além disso, comer neve pode resultar em hipotermia. Essa condição é 2 vezes mais perigosa se você estiver sozinho. É provável que a neve contenha bactérias nocivas que podem deixá-lo doente. Mas se você não tiver outra solução, derreta a neve que vai consumir com as mãos primeiro e fique longe da neve que não parece fresca e branca. Se você estiver perdido na natureza, encontre um riacho ou um pequeno córrego e siga-o até que ele se junte a um rio maior. Ele o levará a uma área mais desenvolvida e habitada, onde você poderá obter ajuda. Mas não caia no mito de que você pode beber a água se vir animais bebendo dela. Se você conseguir encontrar uma fonte de água, precisará purificá-la primeiro. Seu corpo é muito diferente do corpo dos animais, e se você não purificar a água antes de bebê-la, poderá ficar extremamente doente. Você sabia que a cada 15 segundos ocorre um roubo em casa nos Estados Unidos? Isso significa que aproximadamente 4.800 roubos acontecem todos os dias. E a polícia só pode resolver 13% de todos os casos relatados. Então sim, segurança doméstica não é motivo de piada. E eu ainda dou bobeira. Mas ainda assim, não se preocupe, não é como se você precisasse transformar sua casa em uma fortaleza para se sentir seguro. Há várias coisas que você pode fazer para manter os ladrões fora da sua casa e seus objetos de valor seguros. Primeiro, o mais importante, casas sem um sistema de segurança têm 300% a mais de chances de serem invadidas e arrombadas. Então, você definitivamente deveria considerar a instalação de um. No entanto, existem muitos tipos diferentes de sistemas de segurança por aí. É por isso que pode ser complicado escolher o melhor para suas necessidades específicas, seu nível de proteção desejado e orçamento. Mais uma vez, tudo se resume a 2 opções: instalações profissionais e instalações faça você mesmo. Vamos dar uma olhada em ambas as possibilidades. Os sistemas instalados profissionalmente requerem monitoramento profissional e, em geral, têm contratos que provavelmente são de longo prazo. Os sistemas profissionais vêm com taxas. No entanto, as empresas costumam exigir custos iniciais de equipamentos mais baixos, pois distribuirão os custos ao longo do contrato. Depois de contratar essa instalação profissional, a empresa agendará primeiro uma consulta com um de seus técnicos, que poderá realizar uma avaliação de segurança e explicar todas as opções para você.
E enquanto o seu contrato estiver vigente, você pode relatar qualquer problema que tenha com o sistema, para que eles possam garantir que o equipamento funcione. Em suma, você deve escolher sistemas de segurança instalados profissionalmente se quiser ficar de pernas para cima e relaxar, em vez de assistir a longas horas de tutoriais ou de ler páginas de manuais. Ainda assim, sistemas de segurança instalados profissionalmente podem não funcionar para você, principalmente se você for um locatário, devido às condições de compromisso do contrato. Ou talvez você não seja um locatário, mas simplesmente tenha limitações orçamentárias. É aí que as instalações faça você mesmo são úteis. A melhor coisa sobre os sistemas DIY é que, embora o preço médio de monitoramento seja de cerca de $50 por mês em sistemas instalados profissionalmente, é de cerca de 28 por mês no sistema faça você mesmo. Além disso, também não há taxas de instalação com sistemas DIY. Mais uma vez, você deve esperar custos iniciais de equipamento mais altos se escolher essa opção. E também há o fato de que os sistemas de segurança doméstica faça você mesmo vêm com os riscos de colocação inadequada de equipamentos e vulnerabilidades de segurança que um profissional detectaria. No final das contas, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de escolher um sistema é avaliar as necessidades do seu bairro e também da sua casa. Você sabia que 34% dos assaltantes simplesmente usam a porta da frente ao invadir uma casa? Isso significa que, se a sua porta não for forte e segura o suficiente, você está basicamente convidando os ladrões a entrar. Portanto, configurar sistemas de segurança não basta. Você também precisa inspecionar todas as portas externas. Certifique-se de que os caixilhos são fortes e as dobradiças estão protegidas. Você também pode usar kits de reforço de porta para adicionar proteção extra. Se a sua porta tiver uma caixa de correio, não se esqueça de verificar se é possível alguém passar por ela para destrancar a porta. Ao se mudar para uma casa ou um apartamento que antes era ocupado por outra pessoa, troque as fechaduras. É a maneira mais fácil de garantir que nenhum estranho entre em sua casa usando as chaves. Outra forma de aumentar a segurança é usar câmera sem fio. Essa da Amazon é extremamente fácil de usar. É 100% sem fio. Tem uma bateria recarregável embutida que pode durar de 1 a 2 meses. Portanto, você não precisará carregá-la com muita frequência. Você pode acompanhar a situação da bateria no aplicativo. Ela também tem tecnologia de detecção de movimento e supervisão noturna. E você não precisa se preocupar com as condições climáticas, porque ela também é à prova d'água. A propósito, não se esqueça das portas de vidro deslizantes. Você pode usar uma barra de janela ou pino na pista para evitar que eles sejam forçados a abrir. Ou você pode adicionar um sensor de porta ou sensor de quebra de vidro para ser alertado se e quando alguém estiver mexendo ali. Vamos falar sobre o básico da segurança doméstica agora. A porcentagem de assaltantes que entram em uma casa pela janela chega a 23%. A principal razão para isso é que, na maioria das vezes, as pessoas se esquecem de trancar as janelas. Os ladrões sempre podem quebrar o vidro. Se você não quiser que isso aconteça, pode tentar reforçar o vidro com película de segurança, adicionar barras nas janelas ou instalar sensores nas janelas. Se nada disso for possível, você também pode plantar arbustos espinhosos sob as janelas para desencorajar os ladrões de escolher sua casa para invadir. Qual é a diferença entre um ator e um ladrão? Os assaltantes não gostam de estar no centro das atenções. É por isso que ter iluminação exterior é uma vantagem. As luzes devem ser colocadas ao redor dos quintais da frente e de trás, ao longo dos caminhos e perto da garagem. Para tornar suas luzes de segurança externas mais eficazes, você pode usar luzes ativas por movimento. Veja esta, por exemplo. Funciona com energia solar. Então vai te ajudar a economizar energia. Mas não significa que você não terá luz quando as nuvens cobrirem o céu. Ela tem capacidade de funcionar de 4 a 5 noites em dias chuvosos. Não permita que os ladrões brinquem de esconde-esconde. Embora árvores e arbustos possam deixar sua casa mais bonita, também podem fornecer um esconderijo conveniente para os ladrões. É por isso que você deve podar árvores e plantas, pelo menos aquelas perto de sua casa que possam ser usadas como cobertura. Escolha flores e arbustos menores para que os ladrões não tenham um esconderijo para esperar você sair de casa. O mesmo vale para quaisquer portões de bloqueio, galpões ou outras construções ao ar livre que você tenha. Certifique-se de que esses lugares estão bloqueados. Os assaltantes também podem usar bancos e escadas para subir pelas janelas. Portanto, não os provoque deixando um do lado de fora. Este nem é preciso dizer, mas vou falar de qualquer maneira. Tranque a garagem.
Mesmo que não haja acesso à sua casa por lá, é provável que você ainda tenha muitas coisas valiosas armazenadas que podem interessar aos ladrões. Dessa forma, você estará evitando que assaltantes levem tudo com facilidade. Se você usar um código de segurança para abrir sua garagem, mantenha-o confidencial e evite entrar lá na frente de outras pessoas, incluindo vizinhos. Alguns vizinhos, bem, nunca se sabe. Instalar um alarme de garagem também ajudará a protegê-la. Hoje em dia, não apenas os ladrões, mas também os piratas de varanda, conhecidos como ladrões de encomendas, são um grande problema. No passado, quase 1 em cada 7 americanos foi vítima deles. É aqui que as câmeras de segurança se mostram úteis. Em primeiro lugar, funcionam como um impedimento. E em segundo lugar, se alguém realmente roubasse sua encomenda, você seria capaz de identificá-lo graças às imagens de segurança. Se você não pode gastar um pouco para comprar uma boa câmera de segurança por enquanto, pode optar por uma falsa. São muito mais baratas e ajudarão a tornar sua casa mais segura do que realmente é. Vale a pena considerar essa ideia se você estiver pesquisando o mercado. Ela contém uma luz intermitente que a torna o mais realista possível. Por último, mas não menos importante, ter um cofre não faria mal. E não se preocupe, não precisa ser um daqueles gigantes inquebráveis de filmes de assalto. Os ladrões ainda podem invadir sua casa, apesar de todas as precauções. Portanto, você ainda precisa garantir que seus objetos de valor estejam protegidos o tempo todo. Você pode esconder todas as coisas importantes, desde joias caras até documentos vitais, para ficar mais seguro. Se você for comprar um cofre, certifique-se de que seja resistente ao fogo, além de ser à prova d'água e pesado o suficiente para que um ladrão não possa pegá-lo e sair com ele. Melhor prevenir do que remediar. Você sabia que a maioria dos arrombamentos ocorre no meio do dia? O FBI diz que arrombamentos acontecem no meio do dia porque as pessoas estão fora de casa. Não deixe que sua casa seja um alvo fácil para roubos. Aqui estão 10 dicas para proteger sua casa e alguns itens de segurança que você pode precisar ao longo do caminho. O número 1 na nossa lista são fechaduras portáteis para portas. Elas não são projetadas apenas para casas comuns. Digamos que você fique em uma casa alugada, onde outros hóspedes também entram e saem. Você pode levar uma dessas fechaduras portáteis consigo. Muitos quartos têm mecanismos de fechadura secundária além da normal, como correntes de segurança presas à porta, mas você não deve confiar sempre nelas. Estes mecanismos são mantidos apenas por parafusos. Isso significa que são fáceis de deslocar. Existem muitos modelos de fechaduras portáteis, então o que você deve procurar? A facilidade de uso é a chave para instalação e remoção em caso de emergência. A maioria das portas que abrem para dentro são adequadas para estes itens. A da Lock é um bom exemplo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um tanto barato, tem um design versátil e, o mais importante, vem em uma só peça. Leva segundos para melhorar sua segurança. Você insere as garras na contratesta da fechadura e então fecha a porta. Ela será mantida em posição com um puxador. Pronto! Os assaltantes não ficam relaxando em sua casa ou se preocupam em roubar coisas pesadas como TV. Eles querem entrar e sair em menos de 10 minutos. O que você deve fazer é tomar algumas precauções para atrasá-los. O vidro laminado é ótimo para isso. É um bom investimento a se considerar. Janelas normais, que são feitas com vidro temperado, podem quebrar facilmente, mas janelas laminadas são como escudos. Elas podem rachar, mas não se quebram. Em vez de fazer ruídos altos e chamar a atenção, o assaltante provavelmente irá embora. A estrutura do vidro laminado é diferente da normal. Ela mantém a peça intacta mesmo após um forte impacto. As janelas de vidro laminado são 100 vezes mais rígidas e 5 vezes mais duráveis que as normais. O que torna esse tipo de vidro tão especial? Em primeiro lugar, é feito com camadas. Há 2 camadas de vidro e há um material de vinil no meio que ajuda a manter as 2 camadas intactas. Como bônus, as laminadas têm uma característica de insonorização. 2 coelhos com uma cajadada só. A camada intermediária absorve parte do ruído externo. Afinal de contas, é vidro. Não vamos ver a camada de vinil? Essa pode ser a pergunta que veio à sua cabeça. Não, o vidro laminado é transparente, assim como outros tipos. Aproveite a vista cristalina enquanto permanece em segurança. Eu diria, mas infelizmente é caro obter esses vidros anti-ladrões especificamente manufaturados. Você pode chamar profissionais para instalar uma película laminada em suas janelas padrão, ou até mesmo comprar uma película de segurança. Elas funcionam de acordo com o mesmo princípio, mas obviamente, essas alternativas não podem ser tão fortes quanto o próprio vidro laminado. As próximas dicas vêm de um ex-ladrão, Michael Fraser. Agora ele está dando alguns conselhos sobre como se proteger contra roubos.
Sua primeira dica é bastante interessante. Não coloque um adesivo de cuidado com o cão se você tiver um cão. Se um cão pode passear pela casa sem acionar o alarme, um humano também pode. Esse é o modo de pensar dos ladrões. Além disso, muitos cães ficam amigáveis em pouco tempo, a menos que sejam especificamente treinados para pegar estranhos. Caso contrário, eles podem ser facilmente colocados em uma sala e, bem, você sabe o resto. Adeus, itens preciosos. Anunciar sua casa para venda online é um procedimento padrão para atrair compradores potenciais, mas também ladrões. Com suas fotos inocentes, os assaltantes podem ver plantas baixas com visitas virtuais. Eles podem identificar facilmente as rotas de entrada e de fuga. Soa como um plano perfeito para roubar uma casa. O número 5 é a compra de um sistema de segurança doméstico. Ele ajuda a evitar roubos e o notifica se isso acontecer. De acordo com os dados, casas sem um sistema de segurança são quase 3 vezes mais vulneráveis a invasões. Há muitos para se escolher. Alguns são caros, mas felizmente também há opções acessíveis. Você não precisa nem mesmo chamar profissionais. Este sistema de segurança faça você mesmo da Amazon é um exemplo de um dispositivo bom e barato com características úteis. Esse tipo de dispositivo é projetado para ser fácil de instalar. Você será orientado através de um aplicativo para o software e para o próprio produto. Bônus: você não terá que lidar com parafusos, ferramentas ou mesmo furar paredes. Eles têm serviço de emergência rápido que pode notificar as autoridades se você assim quiser. Como é fácil de instalar, é perfeito também para residentes de curto prazo. Lembra que mencionei que se um cão pode andar dentro de casa, um ladrão também pode? Bem, a tecnologia não é a favor dos ladrões. Esse tipo de dispositivo pode agora detectar intrusos e ser amigo de seu animal de estimação. Os sensores podem ser colocados na janela, portas e cantos, mas ainda assim podem ser ajustados para evitar alarmes falsos causados por pets. Outro dispositivo para acrescentar uma camada de proteção a você, especialmente em residências compartilhadas como dormitórios, é um alarme de porta. Esse dispositivo é muito compacto, portanto é fácil colocá-lo na bagagem e levá-lo nas férias dos seus sonhos. Você pode usá-lo no dia a dia. Um alarme de porta pode ser usado em qualquer porta, desde que colocado no lado interno. Ele funciona como uma cunha de porta, mas a mantém fechada. Como funciona? Quando o alarme for acionado, manterá o intruso do lado de fora e ativará um alarme barulhento capaz de acordar o proprietário da casa ou os vizinhos. Esse também pode ser facilmente encontrado na Amazon. O ex-ladrão Michael também recomenda pensar como um ladrão. Pergunte-se: como eu entraria? É um ótimo exercício inicial para descobrir pontos vulneráveis. Caminhe por sua casa. Existe uma janela que possa ser facilmente aberta? Ah, espere, aquilo ali sobre a mesa é o seu laptop que pode ser visto da rua? Por falar em rua, se você comprar um novo dispositivo eletrônico como uma TV ou um computador, não deixe as caixas de papelão vazias à mostra perto do container de lixo. Isso parece um convite para os ladrões. Eles saberão que você tem um aparelho eletrônico caro dentro de casa. Ao invés disso, desmonte as caixas de papelão e separe-as para reciclagem. Infelizmente, as janelas do primeiro andar são pontos de entrada em 23% dos arrombamentos de casas. Para evitar isso, você pode adquirir um kit de alarme sem fio. Quando se trata da porta frontal, a instalação de uma fechadura de chave dupla pode ser uma solução. Da mesma forma, uma iluminação com sensor de movimento também ajuda. Você tem pontos cegos ao redor de sua casa? Escolha uma câmera de segurança com visão noturna. Se quiser ver o que está acontecendo dentro de sua casa em vez de fora, você pode obter um desses dispositivos de segurança legais. Orbi Robotic Mobile Sphere é como uma bola, mas tem uma câmera inserida nela. Ela não tem uma visão limitada. Imagine que você está no escritório e quer brincar com seu cachorro. Seu melhor amigo de 4 patas pode perseguir a bola em casa enquanto você controla o dispositivo de longe. Ah, é mesmo, estávamos aqui para salvar sua casa de ladrões, então vou deixar brinquedos divertidos para pets para outro vídeo. Aqui está uma verdade chocante sobre cercas. A maioria das pessoas acredita que as cercas são como guardiões que protegem seus bens. Desculpe desiludi-lo, mas mesmo as altas e sólidas não são tão seguras quanto você acredita. A regra número 1 de um ladrão é não ser pego. E se eles invadirem uma casa com cercas à noite, eles estariam perfeitamente cobertos. Seus vizinhos não podem ver quem está lá, a menos que tenham visão de raios-x. As cercas devem ser difíceis de serem escaladas. Um dos objetivos de ter uma cerca é a privacidade, mas só estou dizendo que cercas de metal, arame e estacas tornam mais difícil a entrada de intrusos. Então, deciframos o código do ladrão. Implementar as dicas da nossa lista pode ajudá-lo a desencorajar e prevenir arrombamentos e mantê-lo seguro.
Você já teve incidentes desagradáveis assim? Se sim, tem alguma outra dica para compartilhar com nossa incrível comunidade? Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada.
Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Acontece a cada 43,8 segundos. Estou falando de roubos de carros nos Estados Unidos. Sim, a cada minuto alguém perde seu precioso veículo para bandidos. Se você quiser saber mais sobre essas estatísticas de partir o coração, aqui está. Mais de 800 mil roubos de carros foram relatados nos Estados Unidos apenas em 2020. E as picapes Ford ganham o prêmio de Escolha dos Bandidos, já que foi o tipo de carro mais frequentemente roubado. Além disso, no ano novo temos mais roubos. Parece que todos nós precisamos ficar de olho nos nossos carros. Primeiro, vamos falar das coisas mais importantes. É muito improvável que alguém roube seu carro enquanto você estiver em movimento, mas depois de estacioná-lo, fica muito mais fácil. Então você precisa estacionar com responsabilidade. Sim, às vezes você pode ter que andar um pouco mais, mas vale a pena se isso significar deixar o carro em um local bem iluminado. Carros estacionados de forma inadequada são frequentemente levados por caminhões de reboque. Acontece que nem todos eles são reais. Portanto, se você vir um perto do seu carro, verifique se é real ou falso. Um caminhão de reboque real deve ter pelo menos alguma marca nele, e sua equipe deve estar usando um uniforme. Lembra que eu disse que não é tão fácil roubar seu carro em movimento? Desculpe, mas isso é só parcialmente verdade. Os ladrões realmente não se importam com o fato de você estar no carro. O truque aqui é simples.
Mesmo estando dentro do veículo, certifique-se sempre de trancar as portas. Os ladrões de carros geralmente têm esquemas para atrair os proprietários de carros para fora de seus veículos. Eles podem até armar uma armadilha e meio que encenar um acidente de carro. Portanto, mesmo que você perceba que bateram na traseira do seu carro, não saia imediatamente para verificar. Espere um pouco, certifique-se de que o local onde você vai parar é seguro e que há pessoas ao seu redor. Caso desconfie, é melhor chamar a polícia. Se você está pronto para desembolsar algum dinheiro para proteger seu carro, aqui estão algumas informações. Você pode instalar um acionador de partida remoto. Não é só uma boa pedida para quem mora em climas mais frios e precisa ligar o carro antes. A principal vantagem é que não dá para sair com o carro ligado assim, já que esse modo não permite trocar de marcha. Qualquer carro tem um número de identificação do veículo, o chassi. Pode parecer inútil, mas aqui está um truque. Quando os ladrões vendem um carro roubado, eles trocam o chassi, pois querem disfarçar um veículo roubado e usar outro chassi de um carro similar. Mas se você gravar seu chassi em cada janela do veículo, os bandidos verão instantaneamente que você está interessado em proteger seu carro. Além disso, esse veículo parecerá marcado para eles. Afinal, teriam que fazer a troca do chassi e eles provavelmente precisarão trocar as janelas, e isso é caro. Portanto, revender um carro desses pareceria muito demorado para os bandidos, e eles não estão dispostos a fazer tanto esforço. Vamos lá, esses caras nem trabalham. Eles são muito preguiçosos para lidar com essas janelas. A propósito, alguns especialistas podem fazer essa gravação para você, para não ter que lidar com isso sozinho. A propósito, se você comprar um carro usado, um chassi pode te ajudar muito. Alguns carros são meio clonados, o que significa que seu chassi não é real. Ele foi simplesmente adicionado de forma manual, então você deve verificar toda a documentação antes de comprar um carro usado. Preste atenção especial nos documentos e certifique-se de que o chassi coincide com o do veículo. Aqui está outro acessório de proteção. É um alarme de carro inteligente e seu som é ainda mais desagradável do que o de um despertador. Ele pode fazer duas coisas. Primeiro, um som super alto que pode assustar intrusos e atrair testemunhas. Segundo, pode enviar um alerta caso você não ouça o som ensurdecedor que ele faz. Existe outro mecanismo secreto que pode proteger seu carro. Você pode instalar um botão de parada de emergência que pode ser conectado a itens como ignição, bateria, linha de combustível, etc. Ao sair do carro, basta apertar o botão. Mesmo que bandidos roubem suas chaves, isso não os ajudará. Eles precisarão encontrar aquele interruptor para ligar o carro primeiro, e cabe a você escondê-lo bem. Todos sabemos que quanto mais segurança você tiver em seu carro, melhor. Bandidos não gostam de mexer com tecnologias, e as estatísticas provam isso. Os carros Tesla e outros carros de alta tecnologia foram os menos roubados nos últimos anos. No entanto, ser moderno não significa ser seguro e à prova de fraude. Muitos veículos legais têm sistemas de diagnóstico. Parece super conveniente, mas há uma desvantagem. Esses sistemas podem ajudar a destravar e até a ligar o veículo. Portanto, se o seu carro tiver esse recurso, considere colocar uma capinha com trava sobre ele para escondê-lo. Sempre verifique se você fechou as janelas antes de sair do carro. Mesmo a menor brecha é suficiente para um bandido abrir a porta e roubar o carro. Sim, não me diga que é óbvio. Eu sempre vejo carros com janelas abertas todos os dias. Se um bandido realmente quiser, ele pode quebrar uma janela com um objeto pesado ou até mesmo com uma pedra. Entende o que estou querendo dizer? Tente não fazer bandidos quererem abrir seu carro. Isso significa que não deve haver objetos de valor visíveis dentro dele. Então, por favor, nada de laptops ou bolsas no banco. Esconda-os no porta-malas ou leve-os com você. Há muitas opções. Só não mostre aos ladrões que há algo que eles podem roubar do seu carro. Manter uma chave reserva no porta-luvas também não é a melhor ideia. Bandidos sabem onde procurá-la. É muito simples. Eles abriram o carro, o que não é tão complicado, e eles apenas abrem o porta-luvas e estão livres para dirigir. Digamos que você ainda mantenha seus objetos de valor no carro e uma chave reserva no porta-luvas, porque, sei lá, você acha legal. Então considere a instalação de uma trava de volante.
Provavelmente não é tão funcional, mas os especialistas acreditam que é um impedimento funcional. Lembra-se de como os ladrões são meio preguiçosos e não querem mexer em vários acessórios? Especialistas afirmam que é mais provável que bandidos desistam de levar um carro que tem trava no volante. Algumas são bem funcionais, por sinal. Portanto, mesmo que um bandido ainda queira levar seu carro embora, ele não poderá fazê-lo. Além disso, não é tão fácil remover a trava. Agora a dica mais óbvia: câmeras de segurança. Há uma variedade dessas câmeras hoje. Elas têm modos de visão noturna, funções de detecção de pessoas e resolução realmente alta. Qualquer coisa que você possa precisar, uma câmera pode ajudá-lo a vigiar seu carro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas caso não queira gastar dinheiro com isso, você pode colocar um manequim sentado no carro e torcer para que os ladrões se confundam. Ok, vamos imaginar o pior. Alguém ignorou todas essas dicas simples e teve seu carro roubado. O que fazer? Primeiro, passar todas as informações à polícia. Portanto, certifique-se de saber a cor do seu carro. Eu sei, essa é fácil. Mas, por favor, não use palavras complicadas ao descrever a cor do carro. Tipo, não é musgo, mas verde escuro, por exemplo. Você também precisa saber ano, marca e modelo. Lembre-se de tudo isso. A polícia também precisará saber o número da placa do seu carro e o chassi. Se você não se lembra de cor, escreva uma nota em seu telefone e deixe lá guardada, só para garantir. Opa, mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar. Mais uma dica: certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá. É melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali, e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi ao endereço errado, ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa? Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura. Mas esses caras estão bem equipados e têm toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço, mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim, segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais.
Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo para podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela, eles podem se machucar. Não que eles estejam super preocupados com isso. O problema é que, ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção. Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Se você está pronto para desembolsar um pouco de dinheiro para sua proteção, então o sensor de movimento é exatamente o que você precisa. Os bandidos gostam de lugares mal iluminados. Uma vez que se aproximam do lugar, eles serão assustados pela luz brilhante. Essa solução funciona desde que os assaltantes saibam que você está em casa. Caso eles tenham certeza de que você está fora, é muito menos eficiente. Temporizadores de TV e rádio são outro truque. Com a ajuda deles, você pode fingir que está em casa, mesmo que não esteja. Uma combinação perfeita para a luz do sensor de movimento. Esse truque pode ajudar a enganar alguns assaltantes, mas, novamente, não dá uma garantia de 100%. Alguns deles não têm medo de invadir, mesmo que a TV esteja ligada. Que tal um sistema de alarme vivo? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Estou falando de cachorros. Lembra do truque com as botas? Você pode fazer o mesmo com um cachorro se não tiver um. Deixe uma tigela grande na varanda, mas certifique-se de que tudo pareça de verdade. Quer dizer, a tigela não deve parecer intocada nem nova. Ei, você conhece todos os seus vizinhos? Se não, é hora de assar alguns bolinhos e ir visitá-los para conhecê-los melhor. Primeiro, os bandidos realmente não gostam de operar em áreas onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. Dessa forma, suas chances de ser vistos e relatados são extremamente altas. Então, uma espécie de vigilância de bairro é uma maneira perfeita de proteger sua casa e, quem sabe, fazer novos amigos. Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo.
Ela não tem câmeras de segurança. Então esta noite, você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair. O barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro, poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha. Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Tá aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs, elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de crianças são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos. Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário, caso precise acionar o seguro. Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em 1 minuto. Instale uma estrutura metálica nela, em vez de madeira, para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil, e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança. Se o seu portão for basculante,
é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. Pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro, mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet. Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. 4 em cada 5 criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. Eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet. E tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço, encontre a vista da rua da sua residência, clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar, isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a, para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação, todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá. E só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil. Todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. 2,5 milhões de casas são roubadas por ano nos Estados Unidos. Mas uma sem sistema de segurança moderno está 300% mais suscetível a ser arrombada. Então, quando voltar de suas férias, pense na possibilidade de instalar um. Ei, veja só! É seu amigo Jorge, e ele está acompanhado de um cãozinho que você nunca viu antes. É porque ele é o novo bichinho de estimação da irmã dele, e é tão fofinho. Você está louco para fazer um cafuné na cabeça do doguinho. Mas antes de se abaixar, aqui estão algumas coisas a serem consideradas. Primeiro, pergunte ao seu amigo se não tem problema afagar o cachorrinho. Nunca se sabe. Talvez ele não goste de ser acariciado, ou pode ter medo de estranhos. Quem sabe se comportar de forma arisca perto deles? Ou ainda, estar de mau humor naquele dia. É possível que o carteiro não tenha levado um biscoitinho para ele desta vez, quando foi entregar as correspondências. Olhando para o cão, você pode começar a se aproximar dele com cuidado, ou melhor ainda, deixar ele se aproximar de você. Veja como o animal reage. Só não corra ao encontro dele de braços abertos como se fosse abraçá-lo. Não faça nenhum movimento repentino e não demonstre ter medo.
Senão ele pode ficar na defensiva e se encolher todo. E não é isso que você quer, né? O objetivo é fazer com que o bichinho seja seu amigo. Se realmente quiser ter certeza de que o animal quer interagir com você, é só ignorá-lo. Parece estranho, mas pense comigo. Você está ali, andando e batendo papo com seu amigo, fingindo que o cachorro nem existe. Ele começará a se interessar por você por ser alguém diferente e prestará atenção em seus movimentos. Aí o resto é fácil. Ainda assim, se resolver se aproximar dele, deixe-o dar os últimos passos. Ah, e não olhe diretamente para os olhos dele. É o seguinte, você sabe que é educado manter contato visual com a pessoa com a qual está conversando, né? Isso é usado para demonstrar que está interessado na conversa. Mas no mundo canino, isso tem efeito contrário. Ele pode não gostar muito que alguém o encare e aposto que até o achará mal educado. Ok, você se aproximou com sucesso do cachorrinho que quer acariciar. Agora o deixe cheirar você. Relaxe sua postura, mas devagar, já que continua não querendo assustar seu novo amiguinho. Agora pode esticar a mão, mas lentamente. Faça isso com a palma virada para baixo e com os dedos levemente flexionados, por uma questão de segurança. Uma mordidinha no dedo pode doer pra caramba. Deixe o cãozinho se sentir confortável com a sua presença. Se perceber que ele está farejando sua mão por muito tempo, deixe-o à vontade. Os cães precisam se sentir confortáveis com estranhos também. Mas se ele ficar todo eufórico, pode acabar invadindo seu espaço pessoal, pulando de um lado para o outro e o lambendo. Não tenha medo, apenas continue calmo. Se começar a se sentir desconfortável, saia dessa situação virando-se de costas com os braços cruzados. Ao fazer isso, você se tornará chato para o cachorro e ele começará a perder o interesse. Então, o dono dele pode ter a chance de acalmá-lo ou até de levá-lo embora dali. Se for conversar com um cãozinho, fale em português, já que esse é o idioma mais comum entre os cachorros. Brincadeirinha, essa eu inventei. Apenas use um tom calmo e reconfortante, seja qual for o idioma. E agora vem a parte pela qual você esperou tanto. Vá em frente, faça um carinho nele. Mas não dê um salto e comece a abraçá-lo. Continue no mesmo ritmo em que estava até agora. Não acaricie a cabeça do cãozinho. Se fizer isso, sua mão ficará fora do campo visual dele. E cá entre nós, uma mão saindo do nada e pousando sobre sua cabeça é assustador. O legal é começar acariciando as orelhas e o pescoço do animal. Os cachorros também gostam de receber carinho nas costas e nos ombros. Enquanto o acaricia, continue prestando atenção à linguagem corporal dele, pois se o corpo estiver levemente curvado, a cauda balançando e o bichinho girando ao seu redor com empolgação, é um sinal de que quer conhecê-lo melhor. Se tem uma coisa que a gente adora nos cães, é quando eles esticam as patas da frente e se curvam, como se estivessem fazendo uma reverência. Se ele fizer isso, pode ficar feliz. É sinal de que ele quer brincar. Mas fique atento a comportamentos que indicam que o pet não está gostando tanto da sua presença. Se ele estiver mostrando os dentes ou rosnando em sua direção, é hora de se afastar. Cauda em pé, parada, também pode ser um sinal de que ele está se sentindo ameaçado. Os cães também têm outra forma de mostrar que estão estressados ou ansiosos, lambendo os próprios lábios ou bocejando. Durante sua interação, sempre respeite o animal e lembre-se que ele também tem seus limites. Você volta para casa e seu cachorrinho Totó está esperando na porta. Empolgado como sempre, ele dá uma lambida na sua cara e fica pulando freneticamente ao seu redor. O melhor amigo dele chegou em casa. Para fazer com que seu cãozinho o ame ainda mais, agache para ficar da altura dele de vez em quando e deite-se no chão com seu melhor amigo. Quando fizer isso, dê um monte de beijos e carinhos nele. Cachorros adoram isso, e o seu certamente vai retribuir em dobro. Agora, prepare-se para ficar com o rosto um pouco babado, mas é por um bom motivo. Veja só a carinha dele. Está tão feliz. É importante manter seu pet contente, e uma forma de conseguir isso é jogando uma bolinha para ele pegar. Nem precisa ser uma bola, uma garrafa plástica também terá o mesmo efeito. Digamos que você esteja no meio do mato fazendo um passeio com seu amiguinho e ele traz um graveto enorme. A cauda está mexendo, então é óbvio que ele está orgulhoso por ter pegado aquilo. Se o Totó entregar o graveto, certamente está convidando você para brincar. Então, pegue o graveto e jogue-o bem longe. Seu cãozinho voltará carregando-o na boca. E mais rápido do que você imagina. Espera aí, ele trouxe 2 gravetos? É para ficar mais divertido, imagino. Logo mais à frente, há um pequeno lago. Alguns cães adoram água. Se o seu for como o meu, seja na praia ou perto de um lago, é bem provável que ele passe mais tempo dentro d'água do que sentado ao seu lado. Antes, porém, certifique-se de que o animal sabe nadar. Entre com ele no colo na água e veja como o bichinho reage. Se o cão não souber nadar, é só colocar um colete salva-vidas específico nele. Aperte bem as fivelas e divirtam-se. Lembra daquela época em que você passava a tarde inteira brincando de esconde-esconde com seus amigos? Bem, veja só,
Dá pra fazer o mesmo com seu amiguinho de 4 patas. O faro dos cães é ótimo e eles adoram se gabar desse olfato apurado. Você certamente já notou que durante os passeios eles passam metade do tempo olhando a paisagem e a outra metade cheirando as coisas. Escolha um bom esconderijo em sua casa e chame seu cãozinho. Ele virá e o encontrará. É bem provável que fique confuso no começo, mas assim que entender o jogo, vocês dois se divertirão à beça. É importante fazer com que seu cachorro seja sociável. Combine encontros entre ele e outros animais sempre que puder, principalmente quando ele ainda for filhote, para que aprenda que não há problema em conviver com outros cachorros. Sair com seus amigos é importante para o seu bem-estar, não é? O mesmo se aplica ao seu pet. Os cães ficam super empolgados quando encontram alguém novo, e se tiverem uma tarde inteira para isso, ficarão muito felizes. Organize uma festinha de cachorros se quiser. Já imaginou? Um monte deles juntos, compartilhando experiências e falando sobre a vida. No fim do dia, antes de vocês dois caírem na cama, ainda poderão aproveitar um pouquinho de silêncio juntos. O meu parece mais um notebook. Sempre que tem uma chance, sobe no meu colo, mesmo se você já tiver um computador lá. Ele parece não entender o que significa pagar as contas, mas não dá pra dizer não pra esse doguinho. Então, às vezes, eu deixo o trabalho de lado por alguns minutos e dou todo o carinho que ele merece. Há um monte de coisas que você pode fazer, como ensinar um novo truque pro seu amiguinho. Não importa a idade dele. O que vale é a vontade que tem de aprender. Se ele não souber como rolar, pegue um pacote de petiscos e comece a trabalhar. Ele vai se divertir tanto quanto você. E de quebra, você ainda poderá mostrar os talentos do seu bichinho quando seus amigos vierem à sua casa. Isso aí, Totó! Bom, garoto! Fique alerta e salve sua vida. Sabe as palavras. Aqui está uma lista de coisas a se fazer. Se uma linha elétrica cair perto de você, saia de perto. A corrente elétrica está agora em toda parte no chão. Quando entra em contato com uma perna, ela passa pelo corpo da pessoa e sai pela outra perna, atingindo todo o corpo com uma carga poderosa. Se você se perder na floresta, ouça atentamente os sons ao seu redor. Talvez você ouça o som da correnteza de um rio. Vá em direção ao som e depois desça o rio. As pessoas geralmente constroem casas perto de fontes de água, lagoas ou lagos. Mais cedo ou mais tarde, o rio te levará a um lugar onde você poderá ser encontrado. Nunca coma neve se você se perder em um local frio e estiver com sede. A neve fria dentro de seu corpo levará à hipotermia. Você perderá calor e congelará rapidamente. É muito melhor derreter um pouco de neve em uma fogueira e depois bebê-la. Já viu batatas verdes no supermercado? Não as coma, pois elas são tóxicas. As batatas produzem solanina, uma toxina que as protege contra insetos. A produção desse veneno aumenta sob os raios quentes do sol. É claro que, para ser envenenado pela solanina, você precisa comer muitas batatas verdes. Mas mesmo que seja apenas uma batata, ela não será boa para o seu corpo. Então, por que comê-la? O spray de pimenta é bom para a autodefesa, mas se você tiver medo de usá-lo, pode manter uma lanterna forte em sua bolsa. Aponte sua luz para os olhos do assaltante para assustá-lo. Além disso, essa forma de autodefesa não prejudicará o assaltante e você não causará problemas desnecessários. Se você deixar uma frigideira com óleo em um fogão ligado, o óleo pode pegar fogo. Nessa situação, apagar as chamas com água será um grande erro. As moléculas de água descerão até o fundo da frigideira, evaporarão e empurrarão o óleo para cima. Isso provocará ainda mais chamas. A melhor maneira de apagar um incêndio de óleo quente é privá-lo de oxigênio. Cubra a frigideira com uma tampa e retire-a da boca do fogão. As chamas não são a coisa mais assustadora em um incêndio. A fumaça é muito mais perigosa. Você pode ser envenenado muito rapidamente ao inalar monóxido de carbono. Portanto, tente sempre ficar o mais próximo possível do chão e cubra a boca e o nariz com um pano molhado para filtrar o oxigênio. Sempre coloque um pequeno espelho ou apito no bolso quando for acampar. Esses 2 itens te ajudarão a encontrar seu grupo se você se perder. O apito atrairá a atenção dos outros com o som, e o espelho o fará refletindo a luz do sol. Quando você estiver nadando no mar perto da costa, há o risco de ser pego por uma corrente de retorno. Uma corrente baixa te puxará cada vez mais para longe da praia. Não tente nadar até a costa contra a corrente. Você só desperdiçará sua energia. Nesses casos, sempre nade paralelamente à costa. Depois de escapar da corrente, você pode retornar à praia com segurança. Imagine que seu carro fique preso nos trilhos do trem. Não entre em pânico. Antes de tudo, tire todos os passageiros do veículo. Depois você pode ligar para a emergência e relatar um incidente. Há um número especial em cada passagem de nível. Informe o número à polícia, que avisará o maquinista do trem para passar na seção especificada.
Se você começar a se sentir mal no meio da multidão, não peça ajuda a todas as pessoas ao redor. Muito provavelmente ninguém te ajudará. Não porque as pessoas sejam más, mas porque todas as pessoas que passam por você pensarão que outra pessoa te ajudará. Mas se você escolher uma pessoa específica e pedir ajuda a ela, terá mais chances de obtê-la. Todo carro tem um termômetro, um dispositivo que mostra a temperatura do ar externo. Às vezes, os fabricantes colocam um sensor atrás do para-choque dianteiro, perto do motor. Ao dirigir, o termômetro é aquecido pelo motor e mostra uma temperatura mais alta. Mesmo que esteja muito frio lá fora, o dispositivo pode indicar que está quente. Portanto, não confie no termômetro se ele estiver instalado dessa forma. E se houver gelo na estrada e você estiver dirigindo com a certeza absoluta de que o asfalto está seco? Está sentindo esse cheiro? Um cheiro forte e repentino de peixe em sua casa pode significar que um curto-circuito começou em algum cômodo. Sua tomada ou adaptador está pegando fogo, emitindo esse odor desagradável. Usar bicarbonato de sódio comum é uma boa maneira de apagar um incêndio. Se você não tiver um extintor de incêndio ou acesso à água, polvilhe o fogo com esse pó. Além disso, essa substância pode esconder seu cheiro dos predadores. Isso é útil se você se perdeu na floresta e não quer que lobos ou ursos sintam seu cheiro. Use carvão vegetal comum e uma garrafa plástica para limpar a água suja. Corte o fundo da garrafa e feche ligeiramente a tampa na parte superior para que o líquido escorra em um fluxo fino. Coloque o carvão em seu interior e adicione um pouco de água. Deixe-a passar pelo carvão várias vezes. Em seguida, aqueça e ferva a água. Agora você pode matar sua sede. Sempre leve um chiclete consigo quando for para a natureza. Se você se perder, mascar chiclete ajudará a aliviar o estresse. Você também pode usar esse material como cola. Sempre mantenha as chaves do carro ao lado da cama. Se um ladrão entrar em sua casa, use as chaves para ligar o alarme do carro e assustar o ladrão, mas instalar um bom sistema de segurança em sua casa é ainda melhor. Ao esquiar ou praticar snowboard, sempre há uma chance de ser pego em uma avalanche. Se você se encontra sob uma camada de neve, não tente sair imediatamente. Sua mente está confusa e você precisa saber onde está em cima e onde está embaixo. Cuspa e veja para onde a saliva flui. Em seguida, comece a cavar na direção oposta. Quando seu avião faz um pouso de emergência na água, seu instinto pode forçá-lo a colocar o colete salva-vidas imediatamente. Não faça isso até que você esteja na água. Se você colocar o colete e a água começar a encher a cabine, será difícil se mover. Portanto, vá primeiro para a saída de emergência e somente depois coloque o colete. Quando sentir que alguém está seguindo seu carro, faça 4 curvas à direita. Dessa forma, você fará um círculo em torno de um quarteirão. E se o carro ainda estiver te seguindo depois disso, dirija-se à delegacia de polícia mais próxima. Ao caminhar ao ar livre, você pode perceber ou sentir seus cabelos se arrepiando. Procure abrigo rapidamente, um raio está prestes a te atingir. Os cães de serviço usam jaquetas especiais com a inscrição Serviço. Se um cão assim se aproximar de você, siga-o. Talvez você salve a vida de alguém. Se uma pessoa estiver em apuros e não houver ninguém por perto para ajudá-la, o cão começará a procurar alguém para salvá-la. Durante um incêndio, as chamas se espalham mais lentamente se as portas do cômodo estiverem fechadas. Portanto, quando for para a cama, feche a porta do quarto. Isso conterá as chamas por algum tempo, mas não se esqueça de que é sempre melhor ter um bom alarme de incêndio. Os tornados se movem rapidamente, portanto, se você notar um vórtice que parece estar parado, deve correr. Isso significa que o tornado está se movendo em sua direção. Um cheiro de gás no ambiente indica um vazamento, portanto, não acenda a luz. A menor faísca pode incendiar a casa inteira. Quando você arranha uma pessoa, o DNA dela permanece sob suas unhas. Isso pode ajudá-lo no caso de um ataque, especialmente quando o ladrão tiver fugido e você quiser ajudar a polícia a encontrá-lo. Se você tiver perturbado um ninho de vespas ou uma colmeia, corra em qualquer direção o mais rápido possível. Mais cedo ou mais tarde, os insetos deixarão de persegui-lo. Mas se você pular na água, eles esperarão até que você saia. Você estaciona seu carro em um beco escuro, tranca-o e sai apenas por alguns minutos para ir tomar um café. Quando volta, seu querido veículo já não está mais lá. Uma sirene soa. Ah, espera! Foi o alarme! Ufa! Felizmente, tudo foi só um sonho, e você pode ajudá-lo a nunca se tornar realidade.
Primeiro, você pode instalar uma trava no volante do seu carro. Pode ser uma haste longa de metal esticada sobre o volante ou uma trava de corrente conectada à fivela do cinto de segurança. Ambas as opções são boas para atrasar os bandidos, mas não tornam os carros 100% à prova de ladrões, pois eles podem apenas cortar o volante ou mesmo a trava, então você precisa adicionar algumas camadas extras de proteção. Os criminosos gostam de usar aparelhos que capturam sinais e os ajudam a roubar carros, mesmo sem ter a chave. Por exemplo, se o carro estiver estacionado na garagem de uma casa particular ou debaixo das janelas de um prédio de vários andares, as chaves são acessíveis através das ondas de rádio. Os ladrões podem facilmente interceptar o sinal e o proprietário do carro não notará nada. Para proteger suas chaves desses ataques, use algo metálico. Você pode simplesmente embrulhar as chaves em papel alumínio para bloquear os sinais de rádio ou mantê-las em uma caixa metálica segura. Estacione em áreas bem iluminadas e que tenham câmeras de segurança. As entradas de edifícios e estacionamentos são sua melhor escolha. Uma garagem isolada nem sempre é a melhor ideia, porque pode colocá-lo pessoalmente em risco. Portanto, se você estacionar em uma delas, fique perto do atendente ou onde as câmeras de segurança possam vê-lo. Mantenha as rodas voltadas para o meio-fio, independentemente de onde estacionar. Isso tornará as coisas muito mais difíceis para os ladrões que tentam rebocar o automóvel. Para roubar um carro, um criminoso terá que fazer algumas manobras extras. Isso leva tempo e esforço e pode desmotivar os bandidos. Em muitos casos, os bandidos não estão atrás do seu carro. Eles querem aquele laptop novo e lindão que você deixou no banco da frente, ou a sua bolsa, que parece estar recheada de objetos de valor. Eles não resistem a coisas como essas e invadem o carro para pegá-las. Portanto, reserve um momento extra para esconder seus pertences no porta-malas e seu veículo será menos tentador para os criminosos. Não saia do carro desatento, mesmo que seja só por um momento, para comprar algo. Se precisar sair, desligue o motor, feche as janelas e tranque as portas. Deixar o documento do seu veículo no carro é uma boa maneira de facilitar a vida dos ladrões. Eles podem apresentá-lo aos policiais no caso de serem parados. Suas informações de seguro podem ajudá-los a obter novas chaves para destravar o carro sem problemas. Se você não for a única pessoa a usar o carro, encontre algum lugar secreto para esconder o documento e só conte onde está as pessoas em que você confia 100%. Você também pode tirar uma foto da apólice do seguro e armazená-la em seu smartphone. Outra opção é fazer cópias desses documentos importantes e guardá-las com você. Marque para-brisas, janelas e espelhos com seu chassi, o número de identificação do carro. Isso não vai te custar muito e vai desmotivar os bad boys. Eles terão que gastar dinheiro para mudar o vidro marcado e pensarão duas vezes se quiserem levar seu veículo. Você também pode brincar de espião e deixar marcas em diferentes partes do carro com uma caneta invisível ou cobrir o veículo com alguns pontos estratégicos que identificam o carro. Isso não vai deter os ladrões, mas tornará muito mais fácil rastrear o veículo se ele for roubado. Se você sabe que terá que deixar o carro em algum lugar novo e não se sente seguro, esconda nele um velho telefone ou um tablet. Certifique-se de o aparelho estar ligado e de ter uma maneira de rastreá-lo. Depois, o recurso Encontre Meu Telefone vão te ajudar a localizar o aparelho e o carro em questão de segundos. Você pode obter um plano de dados barato para rastreamento em tempo real ou confiar no GPS. Ele deve funcionar mesmo sem um cartão da operadora. Proteja seus retrovisores laterais contra ladrões. Use capas especiais. Você pode encontrar modelos que vêm com zíperes feitos de materiais anticorte. A tampa também protegerá seus espelhos contra arranhões e prolongará a vida útil desses acessórios. Além disso, você pode ser criativo e escolher capas com o logotipo do seu time favorito ou algo que seja importante para você. Não é uma má ideia personalizar seu veículo, certo? Os ladrões de carro usam truques para distrair sua atenção. Um pedaço de papel preso ao vidro traseiro, uma garrafa de plástico sobre o capô ou uma camiseta no porta-malas. Essas e outras pequenas coisas provavelmente farão você sair do carro. Os bandidos também podem fingir ser simpáticos e prestativos e dizer para você encostar porque há algo debaixo de seu carro. A ideia aqui é, novamente, tirar você do veículo para que seu carro seja roubado. Portanto, em vez de sair, feche as janelas, tranque as portas do carro e não saia se houver alguém suspeito por perto.
Os criminosos não são os únicos bandidos que podem fazer mal ao seu veículo. O mau tempo no inverno também pode ser um problema. Se você não quer encontrar seus limpadores presos ao para-brisa e raspá-los todas as manhãs, deixe-os para cima quando não estiver dirigindo. Você provavelmente ouviu dizer que essa é uma má ideia, porque estraga esse acessório e pode tentar alguém a roubar seus limpadores de para-brisa. Não se preocupe, os limpadores não perdem sua funcionalidade e não há muitas pessoas interessadas nos seus limpadores de para-brisa. Caso você se esqueça de colocar os limpadores de para-brisa para cima e os encontre presos ao vidro, tente ligar o ar-condicionado. O ar frio descongelará as janelas, assim como o ar quente. Ele funciona desumidificando o ar. Se sua fechadura estiver congelada e você não conseguir entrar em seu próprio carro, use álcool em gel. Essa substância pode derreter o gelo sem nenhum problema. Para evitar que seu para-brisa fique congelado, misture 3 partes de vinagre e 1 parte de água e pulverize essa solução nos vidros durante a noite. Isso poupará algum tempo de raspagem pela manhã. Mantenha seu tanque de combustível sempre cheio um pouco além da metade em tempo frio. O ar úmido ficará feliz em preencher qualquer espaço vazio acima do combustível em seu tanque. E esse ar se condensará em água no frio. A água é mais densa que a gasolina, por isso ela se instala no fundo do seu tanque. Quando se acumula o suficiente, ela acaba chegando ao motor, e isso não é bom. Para proteger seu carro favorito da ferrugem, lave o veículo regularmente. Algo tão simples pode fazer uma grande diferença, pois a sujeira danifica a pintura e facilita a entrada de ferrugem. Não se esqueça de lavar embaixo do carro e também as rodas. Certifique-se de que a pintura do carro não esteja descascando. Você precisa dessa camada para proteger seu veículo. Na estação fria, o sal da estrada também pode causar algumas manchas de ferrugem. Para evitar isso, você deve ao menos enxaguar o carro toda semana, mesmo no inverno. E não se esqueça de encerá-lo pelo menos 2 vezes por ano. Essa é outra boa maneira de manter sua pintura com aparência de nova e protegê-la dos raios UV. Outra coisa, mantenha o interior do carro limpo. Se derramar algo dentro, sempre limpe o líquido. Você não quer que ele se infiltre mais e atinja as partes metálicas. É exatamente assim que se forma a ferrugem. Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço.
Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente, assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar um anel sobre o gancho. Assim é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga. Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar, desta forma. Agora, coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas 2 segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros.
E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira de água dura restante. Este truque também se aplica a torneiras. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira incrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho, o calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as 2 pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta.
Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os dois dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas duas extremidades do ovo batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia. Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros. Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois, tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture 2 xícaras de água quente com 2 colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Ah, uma viagem de carro. Você e seus melhores amigos estão curtindo a estrada. De repente, um deles desliga o ar-condicionado e abaixa as janelas. Não! Ele queria ajudá-lo a cortar alguns custos de combustível e cometeu um dos erros clássicos. Desligar o ar e optar por uma brisa natural funciona enquanto você está preso no trânsito. Ao dirigir com as janelas abertas em uma rodovia, acaba criando uma resistência desnecessária ao vento. Assim, seu carango precisa de mais energia para seguir em frente e acaba bebendo mais combustível. Enquanto encara o tráfego dentro dos limites da cidade, desligar o ar não é uma má ideia. Pode não ser o passeio mais confortável em um dia quente, mas você está aqui para economizar, certo? Agora, um teste rápido de bom senso. Há 2 rotas para escolher. Uma é mais curta e outra parece mais longa no mapa. O que vai ser? O bom senso está gritando.
A primeira, duh! Mas na verdade, o caminho mais curto nem sempre é a melhor escolha em termos de consumo. É preciso optar por aquele com menos sinais de parada, semáforos e engarrafamentos. Ele exigirá menos aceleração e desaceleração, que são os principais esbanjadores de combustível. Portanto, planeje sua rota com sabedoria. Para isso, pode consultar aplicativos que mostram dados de tráfego em tempo real ou mapas interativos com semáforos. Você também tem um saco de areia, uma velha cama inflável, um par de sapatos e 5 galões de água no porta-malas ou sou só eu? Bem, é necessário se organizar se quiser algum dinheiro. Eliminar 45 quilos diminuirá o uso de combustível em 1% por 4 litros em relação ao peso do veículo. Mais carga significa maior consumo. Essa é uma matemática simples. Freie e acelere menos. Dirigir a uma velocidade constante, acima de 80 km por hora, ajuda a economizar um pouco. Toda vez que você pisa no freio ou parte em velocidade de foguete nos semáforos, faz seu motor trabalhar duro e beber combustível. Além disso, direção agressiva não pega bem no trânsito. Portanto, acelere lentamente e desacelere até uma parada suave. Não vá de 0 a 100, nem pise ou acelere loucamente até precisar frear abruptamente. O controle de cruzeiro pode auxiliar em uma direção calma e constante quando você está em terreno plano, como uma estrada. Mas ao se aproximar de subidas ou região montanhosa, o recurso fará o consumo subir muito, sem necessidade. Portanto, desative-o e deixe a velocidade diminuir um pouco à medida que sobe, e em seguida, acelere lentamente ao descer. Isso reduzirá a carga de trabalho do motor. Pare a alguns quarteirões de distância do seu destino. Na próxima vez que der a 7ª volta ao redor do quarteirão em busca de uma vaga para estacionar, isso fará todo sentido. Quando soma a frustração, o tempo gasto nessas buscas de vagas e, é claro, os custos extras do combustível, você ficará bem se parar um pouco mais longe de uma área comercial movimentada, do centro de negócios ou de seu restaurante popular favorito. Não espere até o último minuto para reabastecer o tanque. Crie o hábito de fazer isso quando estiver com 1/4 sobrando ou sempre que for mais confortável. Dessa forma, você não precisará parar com urgência no posto mais próximo. Em vez disso, terá tempo de pesquisar preços. Existem aplicativos especiais de localização de postos para ajudá-lo a encontrar o melhor negócio em sua área. Às vezes, pode ser do outro lado da cidade, mas nunca na estrada. Quando for um cliente frequente de alguma rede de postos, não hesite em pedir algo em troca. Inscreva-se no programa de fidelidade, economize no aplicativo, obtenha um cartão, o que for necessário para conseguir um desconto, reembolso, pontos extras e outras vantagens. Algumas lojas fazem parceria com cadeias de postos, permitindo que você use os pontos ganhos para um desconto no combustível ou vice-versa. Mesmo 5 centavos por litro podem fazer a diferença. Então, pergunte a respeito. Se você é proprietário de um carro híbrido, tente ligar o ar-condicionado enquanto o veículo ainda está conectado ao carregador. Isso permitirá aumentar a performance dele quando você estiver na estrada, o que significa menos dinheiro gasto em combustível. Caso tenha um dos modelos mais novos, o motor deve parar automaticamente na marcha lenta. Se não, evite usá-la para diminuir o consumo. Esperar que o semáforo fique verde normalmente leva de 45 a 120 segundos. E ligar o carro requer apenas 10 segundos de combustível. Portanto, se precisar parar por mais de 10 segundos, desligue o motor. Se deixá-lo funcionando, pode consumir 2 litros extras por hora. Agora, caso a segurança não seja uma das suas principais preocupações, ao menos cuide bem do seu automóvel por questões de economia. Verifique se os pneus estão bem calibrados pelo menos uma vez por mês. Quando subinflados, eles se desgastam mais rapidamente e aumentam o atrito e o consumo. Verifique o manual para ver com que frequência deve regular o motor. Isso depende da idade e modelo. Limpe os filtros, use o óleo de motor certo. Caso contrário, ele terá que trabalhar mais do que deveria e irá consumir mais. Não há necessidade de abastecer com combustível premium, a menos que seja um automóvel de alto desempenho que realmente não pode funcionar com mais nada. Isso custará muito menos a longo prazo e não fará seu carango andar mais rápido, nem de forma mais eficiente ou econômica. Se o manual recomendar, mas não exigir premium,
opte pelo comum. A química avançou nas últimas décadas, então não se preocupe com a qualidade. Se tiver um veículo mais antigo, verifique o selo da tampa do tanque. Quando a peça vai afrouxando, deixa o oxigênio entrar e assim o combustível queima muito mais rápido. Você pode substituir a tampa, mas esteja preparado para que os sensores não reconheçam a nova, a menos que venha do fabricante ou de um fornecedor autorizado. Caso a transmissão seja manual, você está com sorte. Isso porque tem controle total sobre as rotações por minuto. Uma marcha mais baixa significa rotação mais alta. Quanto maior ela for, mais torque o motor produz e mais combustível usa. Então, mude para as marchas superiores rapidamente. Isso difere em cada modelo, mas uma solução ideal seria mudar para a segunda a cerca de 25 km por hora e passar para a maior entre 45 e 50 por hora. Aquele bagageiro e o suporte de bicicleta que você tem no teto do seu automóvel terão que desaparecer. Eles aumentam a resistência ao vento, então o motor deve trabalhar mais para manter a velocidade. Isso pode significar até 20% de consumo extra na rodovia e até 8% na cidade. Se precisar desse armazenamento a mais, opte por caixas de carga montadas na parte traseira. Caso esteja prestes a comprar um carro agora, procure um híbrido plug-in ou totalmente elétrico. Quero dizer, você definitivamente reduzirá os custos de gasolina com um elétrico. Caso não esteja pronto para tanta mudança, muitos modelos vêm em forma híbrida, como o Toyota RAV4, o Hyundai Sonata e o Volvo XC90. E aí vem a dica bônus para redução de custos de direção em 100%. Você está pronto para isso? Não dirija. Ok, deixa eu te explicar. Sempre que possível, vá a pé ou de bicicleta para o trabalho ou use o transporte público. Se isso for demais, pelo menos divida as responsabilidades e os custos do combustível com colegas que moram na sua área. Você conhece alguma outra dica para economizar? Talvez tenha alguma que é a sua favorita? Conte para mim nos comentários abaixo. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos e, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas.
Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá 2 barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando a janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda. Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, então não teremos desperdício de combustível.